Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Janeiro Branco. Hoje contamos com a presença da nossa convidada, a doutora Marina Godoy. Tudo bem, Marina? Tudo bem. Ela que é psicóloga formada pela Unesp de Bauru, com um doutorado pela FOB daqui de Bauru também. Ela tem especialização em arte-terapia e hoje ela atua como psicóloga no CRAS aqui de Bauru e também psicóloga clínica na cidade também de Bauru. Marina, primeiramente, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite, né, para participar do nosso projeto, desse bate-papo que a gente está falando aqui no Janeiro Branco, que é um assunto muito importante, eu acho que de esclarecimento para todo mundo e para a gente também tem sido muito importante. Para começar, queria pedir a sua opinião, assim, qual é o papel da psicologia na prevenção e no tratamento do transtorno da ansiedade? É importantíssimo, né? Primeiro, que sendo psicóloga, cabe a mim defender a nossa profissão e o que eu penso, né, do papel da psicologia enquanto ponto principal é na questão do comportamento, né? Quando a gente fala dos transtornos, porque o transtorno de ansiedade ele é um grupo, na verdade, de 10 tipos de transtorno de ansiedade, dependendo da situação em que ele ocorre em relação a causas e a critérios diferentes, mas então quando a gente pensa nisso, nesse contexto todo, a chavinha que a gente entre o patológico e o não patológico é quando há a interferência, né, nos comportamentos, quando se observa essa interferência nos comportamentos interpessoais, também no trabalho, né? Então, a psicologia, ela entra enquanto estudo do ser humano, estudo dos comportamentos desse ser humano, eu acredito que ela vai contribuir nessa questão, né? De poder, junto com aquele que procura o profissional, quando é esse movimento que acontece, de, junto com essa pessoa, detectando alguns comportamentos e mudanças de comportamento e fazendo esse processo de autoconhecimento, com certeza vai ajudar muito no desenrolar desse transtorno de ansiedade. Então, eu vejo a psicologia como nesse trabalho extremamente importante de observação e de trabalhar mesmo junto no autoconhecimento, né, em relação aos comportamentos, mudança de comportamento. Entendi. E assim, tem algo mais específico, é claro que a gente abordou um pouquinho, mas algo mais específico para identificar a ansiedade, vamos colocar, normal, a comum, da patológica? Primeiro, eu gostaria de trazer uma reflexão em torno desses nomes, né, dos transtornos, quando a gente fala de saúde ao contrário de doença, e de todo esse modelo e desse contexto que a gente se acostumou, e não é culpa de ninguém, mas a gente se acostumou a procurar nomes para as coisas. E quando a gente encontra um nome, eu sinto que eu tenho alguma coisa, né? É como uma gripe, que eu posso, de repente, eu posso estar sendo um pouco simplista, mas para ficar claro, então eu tenho eu sinto, né? Eu tenho sintomas e eu procuro um médico, um profissional, para poder me dar um remédio e poder acabar com aqueles sintomas. E quando a gente fala nos transtornos, toda nessa área, né, que não é física, mas às vezes até vai para o físico, e aí tem a ver com os critérios diagnósticos, mas quando a gente fala disso, a gente tem que pensar que a gente se sente confortável com essa forma de dar nome para as coisas e de alguma forma isso me deixa tranquilo de que, ok, sabendo o que eu tenho, eu sei o que o que eu tenho que fazer para acabar com isso, né? Então, e a gente tem, para que profissionais da saúde, para que profissionais possam
falar a mesma língua, foram criados os materiais diagnósticos. E aí nesses materiais ele vem descrito, então o que é transtorno de ansiedade. Então o transtorno de ansiedade ele é um grupo de 10 de 10 tipos de transtornos de ansiedade. Dentro dele tem o transtorno de ansiedade generalizado, que aí é quando a gente fala da ansiedade patológica, né? Basicamente, esse grupo grande de transtornos de ansiedade, ele tem duas questões importantes, que é a ansiedade, né, que é a antecipação ao risco iminente. Então, esse risco, eu imagino que ele pode acontecer, que alguma coisa pode acontecer, e eu fico pensando naquilo, né? Eu me antecipo a algo que talvez aconteça, mas talvez não aconteça. E também o medo, que é a emoção, que é a resposta emocional. Medo é uma emoção, né? Para quem assistiu o filme Divertidamente, tem lá o medo. Então, o medo é uma das nossas emoções. Então, ao mesmo tempo que eles se sobrepõem, a ansiedade e o medo, eles também se diferenciam, né? Então, e aí a gente vai tentando entender, tudo bem, todo mundo tem medo e todo mundo tem momentos de ansiedade. A criança, por exemplo, é muito comum quando primeiro dia de aula, quando vai ter um aniversário e planejou quem que vai convidar. Claro que a gente está em momentos diferentes hoje, né? Durante a pandemia, mas é muito comum receber esse tipo de queixa, né? De crianças que demonstram essa ansiedade quando vão ter, por exemplo, uma festinha de aniversário e tudo bem se for momentâneo, porque sim, os amiguinhos vão estar lá, vai ter, escolher um tema, o que vai ter no aniversário. Então, por esse lado, a gente vê uma ansiedade que, ok, ela tá ok de acontecer, né? Quando isso acontece, né? Por exemplo, a criança que, nesse contexto, ela começa a reclamar de dor de barriga, que aí é o que eu falei, vai para o físico, né? Muitas vezes a ansiedade, ela responde através do físico, que são os sintomas. Então, essa criança, ela tem a diarreia, ela tem dor de cabeça, e ela deixa de fazer algumas coisas. Então, por exemplo, quando a criança, ela apresenta assim, ela não quer ir para a escola, ela não quer fazer alguma atividade, principalmente quando é uma atividade que ela gosta, que ela normalmente ela diz gostar de fazer. Quando é o adulto, a gente também observa nisso, né? Nessa questão. Então, no trabalho ou no dia a dia, né? Na vida, nas situações de vida diária, quando algo que essa preocupação, essa ansiedade excessiva, né? Esse medo, ele está exacerbado. Então, quando a gente percebe, quando a pessoa percebe, ou quando chega no profissional, a gente, pela conversa, a gente percebe, observa que nessas situações em que a pessoa, até um determinado momento, ela fazia tranquilamente, com alguns probleminhas, né? Mas continuava fazendo e de repente ela não quer, ou os problemas começam a aumentar demais, a gente levanta a anteninha, né? De repente pode ser. Mas mais uma vez, mais do que dar um nome para aquilo, e o nome é importante, porque de repente é uma situação que eu preciso, se chega primeiro em mim, eu preciso encaminhar por exemplo, para um psiquiatra, para um neuro, para algum outro profissional. Se chega de alguém, é importante que eu veja lá qual que é o encaminhamento, qual que é a suposição, né? Porque daí pelo menos eu sei de que mundo nós estamos falando. Mas, de forma geral, mais importante do que o nome, né, o título da história toda, é o que isso tudo causa para a pessoa, como que a pessoa ela responde a isso. E qual que é o nosso trabalho? Ajudar essa pessoa a responder de forma melhor. Não é ela eliminar, não é ela. E isso eu sou sempre muito clara nos atendimentos. A gente não está falando de cura, a gente não está falando de
tenho isso e não quero ter, porque a queixa é, eu tenho isso e não quero ter. Vamos lá. Primeiro passo, eu preciso aceitar e preciso entender que estamos nesse universo de um transtorno de ansiedade. E a partir de então, eu começo então a pensar o que eu posso fazer para conviver melhor com isso, né? Para dar melhores respostas a essa situação que eu me encontro nesse momento, né? Então é mais ou menos nesse contexto. Falando aí nos critérios diagnósticos, então a gente tem alguns critérios, né? Então, além da ansiedade e da preocupação, o critério diagnóstico, ele traz que pelo menos mais 3 itens, 3 critérios. Então, a irritabilidade, ou a pessoa falar que ela está com os nervos à flor da pele, né? Os brancos, quando a pessoa fala, eu estou fazendo alguma atividade, de repente eu tenho tido muitos brancos, né? O cansaço excessivo, também o sono, alteração de sono, deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa, os brancos, né, que também está relacionado à dificuldade em concentrar-se, e a tensão muscular. Então, para adultos, além da preocupação e da ansiedade, mais 3 desses critérios. E para as crianças, apenas um critério desse já é o suficiente para sair com um diagnóstico, né? Então, primeiro ponto, entender o que é patológico ou não, né? O que vai um pouquinho além, é o que começa a atrapalhar a vida, né? A vida diária da pessoa. E quando a gente, então, vê que isso acontece, a gente precisa, então, colocar uma lupa e aumentar um pouco esse plano e aí observar um pouquinho essas mudanças comportamentais, né? Enquanto irritabilidade, os critérios que eu falei. Então, acho que mais ou menos isso. Entendi. E até mesmo pensando por esse ponto e esses pontos que você levantou, faz muito sentido a necessidade de um acompanhamento de um profissional para se entender os sintomas, né, e os sintomas e as causas, né, porque como é muito amplo e pode ser variável de pessoa a pessoa, mesmo tendo os critérios, cada pessoa pode responder de uma forma, na verdade? Exato. Com esses sinais e sintomas. Então, é variado e é necessário esse acompanhamento. Sim. De um profissional. E, inclusive, esses critérios, alguns deles, né, por exemplo, a alteração no sono, também é um critério do estresse. Então, a gente tem que ficar muito atento a como a pessoa ela apresenta e o quanto que isso realmente incomoda essa pessoa, porque é a partir dali que a pessoa vai ter vai sentir a necessidade, essa vontade de realmente fazer um trabalho para poder melhorar, né? E como eu disse, aprender a conviver com a ansiedade, né? Não, se a gente fica na briga, eu não quero ter, parece que fica mais difícil. Quando a gente aceita que existe e que é um perfil, eu consigo dar alguns passos mais adiante. Entendi. E pensando nisso, né, como a gente estava comentando, há de fato um tratamento psicoterápico ou específico para o transtorno de ansiedade? Não, enquanto assim, tratamento específico, né, vai depender muito até do que você falou, Thalita, que cada pessoa, ela tem uma queixa, cada pessoa, ela responde de uma maneira. Então, assim, em relação aqueles que procuram, que chegam até um psicólogo, que eu vou falar da minha área, né, eu diria que tem algumas técnicas e algumas terapias que são bastante eficazes, mas até quando a gente fala, a psicologia é uma ciência bastante ampla e quando a gente vai falar das abordagens, diferentes abordagens, com diferentes técnicas, até dentro de uma abordagem existem várias formas de se trabalhar. E existe o profissional. Então, assim como a pessoa ela traz uma queixa e ela responde de uma maneira,
o profissional também tem a sua maneira de trabalhar, né? Claro que ele não vai estudar lá, não vai fazer a sua formação específica numa abordagem e ele simplesmente vai fazer do jeito dele, o jeito que ele acha que é melhor, né? Mas ele vai dar um pouco sim da sua cara para aquela abordagem. Então a gente tem que pensar nisso. Então existem diversas, me parece, né, pelo que eu leio e pelo que eu observo na prática, que a respiração, nesse sentido, ele vai muito bem. Então, antes, até sem saber lá o nome, dar o nome, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas, ok, o que você sente quando você percebe que está um pouco irritado, que está mais irritado, ou que tem esses brancos? O que é mais importante eu entender e trabalhar junto, dialogar junto com essa pessoa, o que ela sente naquele momento, porque assim a gente começa a desenrolar. Olha, eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu preciso ajudar essa pessoa a ampliar esse conceito de, eu tenho alguns brancos, né? Tá, o que é branco? O que acontece? O que aconteceu antes? E o que acontece em você, nos seus pensamentos, no seu corpo, que é nesse momento em que você tem esses brancos, né? E a partir dali a gente vai seguindo. A respiração é uma técnica que tem, né, tido bons resultados, sempre teve. Mas, né, recentemente, o mindfulness, o chamado mindfulness, que na tradução vem como atenção plena, que é você estar aqui agora, é o treino do aqui e agora. Então, são técnicas interessantes. A visualização criativa, que também é um mergulho, né, que você faz geralmente com os olhos fechados, num ambiente controlado de som, né? Então, se possível, sem som nenhum. Em que você consegue fazer um mergulho. Geralmente mesmo na internet você consegue encontrar tem gente que segue pela meditação, mas também tem algumas você consegue achar algum material na visualização criativa, que então ele vai orientando você a fazer um percurso, e durante esse percurso você vai pensando em determinadas coisas da sua vida e dos seus comportamentos. Então, na arte-terapia a gente usa bastante isso, né? E até para trabalhar o autoconhecimento. Então, quando a pessoa, independente do que ela traz de queixa, quando a gente consegue trabalhar para que ela se conheça melhor, ela vai saber dos seus limites, sabendo até onde ela pode ir, ela vai saber reconhecer as suas dificuldades. Então ela vai entender, ok, eu tenho um perfil, eu tenho um andamento, eu acabo andando mais dessa forma. E ela vai reconhecer as suas habilidades, as suas capacidades, né? Então, os seus pontos fortes. Então, quando a gente faz um processo de autoconhecimento, essa pessoa ela vai saber no momento que ela se percebe entrando naquele processo ansioso, ela vai conseguir, estou percebendo que alguma coisa está acontecendo aqui. Então, ela vai conseguir identificar os disparadores, o que de repente aconteceu, mas mais importante, o que eu posso fazer para sair desse lugar desconfortável, né? Então, e aí ela precisa reconhecer. Então, assim, para fazer esse trabalho de autoconhecimento, enquanto prática minha, né? Eu gosto muito de trabalhar com a expressão, porque quando a expressão antes da fala, se a gente for observar o bebê, a criança, antes de fazer grandes pensamentos elaborados, a criança ela se expressa através do desenho, através da brincadeira. Porque a criança ela é criativa e ela é espontânea. E parece que aos poucos a gente vai perdendo isso. A gente vai filtrando tudo e tem que se enquadrar, né, numa sociedade em que a gente acaba sendo lapidado, né, e de alguma forma
acaba deixando essa criatividade, essa espontaneidade um pouquinho de lado. Então, na prática, né, poder resgatar isso é muito legal. Quando a gente trabalha com a arte-terapia, de você falar, trazer a expressão, então a gente pode ser através de uma leitura. Então, eu gosto muito, tanto para criança, adolescente e adulto, trabalhar com livros infantis, porque é uma linguagem universal, tem mais desenho do que escrita, então as pessoas elas trazem para si o que aparece, né, o que o livro traz. Então eu gosto muito de trabalhar com a literatura. Então a gente faz uma leitura e dessa leitura a pessoa ela pode ir, a gente pode ir trabalhando o que essa leitura trouxe de pensamentos, ela pode fazer um desenho, uma escultura com argila, com massinha. A gente vai com música também, algumas situações a gente trabalha com música, se a pessoa gosta. Então a gente coloca algumas músicas e vai sensibilizando a pessoa para diferentes tipos de música e aí quando a gente sensibiliza essa pessoa, ela fica mais atenta para ela, né? Ela para, porque hoje em dia nessa correria, quem que para realmente escutar uma música? A gente faz coisas e ainda coloca a música e tá ali, fazendo tudo junto. Mas quando a gente realmente para só ouvir uma música e ir sentindo o que ela tem para dizer para nós. Então pode ser através de um desenho, pode ser através de pintura, de uma leitura, da música, um filme. Então que a gente pode combinar uma série, olha, vamos assistir então, você assiste em casa, no próximo dia a gente vai conversar sobre isso. Às vezes trabalhar com imagens já pré-prontas, né? Eu levo e a pessoa a gente vai trabalhando. Recorte, colagem é uma técnica muito interessante da arte-terapia. Então, o trabalho na expressão, quando a gente tenta voltar um pouquinho na nossa infância, né? O resgate da criança interior, porque é claro que a gente vai mudando, né? Enquanto adulto, a gente tem que assumir uma série de responsabilidades, mas todo mundo tem, né? Aquela criança que eu fui, ela está em algum lugar dentro de mim. Então, quando a gente trabalha, né, essa criança interna, a gente lembra do que a gente, do que era a felicidade para a gente lá atrás, ou se lá atrás não foi um momento tão feliz, o que foi difícil e o que eu consegui, como que eu consegui superar, né? Porque nem todo mundo, a gente tem que lembrar, infelizmente, que nem todo mundo tem uma infância feliz, teve uma infância feliz, mas o que isso então trouxe para a pessoa? Então, tudo isso para dizer que um processo de autoconhecimento, ele é muito amplo, né? E aí quando a gente restringe que técnicas ou que se alguma abordagem ela é mais capaz que outra, né? Eu acho uma grande bobeira a gente pensar que só uma linha ela pode ser capaz. Mas normalmente, então, assim, as técnicas mais expressivas, respiração, meditação, o mindfulness, a visualização criativa. Então, eu realmente acredito que quanto mais a gente conseguir colocar essa expressão, menos fala e mais o que eu sinto, eu percebo que é um caminho menos sofrido, um caminho mais feliz. Ele pode até ser um pouquinho mais longo, mas ele é um caminho mais feliz. Entendi. No final. E faz muito sentido você quando você trouxe a questão de como a criatividade na infância e as expressões eram tão desenvolvidas e tão aguçadas, e que depois isso vai meio que lapidando, né, por conta de, enfim, das necessidades que hoje se tem na sociedade, enquadramento na escola e tudo mais, e que isso mais tarde, quando se não tem esse elemento de criatividade ou essa questão expressiva, isso é cobrado e depois muitas pessoas não conseguem corresponder a isso. Sim. Isso são fatores importantes quando se cresce e que por muito tempo não foi, enfim, como posso dizer, cultivado ou incentivado. Então faz muito sentido. E pensando nisso, hoje em dia, sim, quando a gente vê algumas pesquisas que o aumento de
de alguns diagnósticos que traz o transtorno de ansiedade, que ele tem aumentado muito, né, os transtornos de ansiedade. E isso tem sido parte geral de grande parcela da população. Você sabe me dizer assim, o que isso atribui ou o porquê isso se dá hoje em dia? Eu fico pensando assim que a mudança, né, dos tempos, como que tanto o trabalho mudou, a dinâmica de casa, né, mudou, independente de como essa família ela é construída ou de como que ela se tem criança, se é sua mãe, se é seu pai, como que ela é desenhada, mas é real, né, que as pessoas estão trabalhando mais, estão vivendo de forma mais acelerada, não generalizando, mas no geral é isso que acontece. Mas eu também percebo que o número, né, a quantidade de informações, porque lá atrás a gente não era tão fácil a gente encontrar respostas para as nossas dúvidas. A gente gastava um tempo, né, era uma super pesquisa. Hoje em dia, se você vê uma palavra que você nunca ouviu, ou que te soa estranho, você vai lá na internet e pesquisa e rapidinho você tem uma resposta. Antes você tinha que ir para o dicionário. Hoje, aliás, quem tem em casa um dicionário impresso, né? Enciclopédias, né? Tinha lá as coleções de enciclopédias. Trabalho de escola era tudo feito à mão. Não sou contra toda a tecnologia, mas eu percebo que a informação em abundância, ela é muito boa, sim, porque aí hoje a gente consegue trabalhar de forma mais tranquila, de saber que a gente conhece mais sobre as coisas, mas por outro lado, também a gente acaba ficando um pouco refém disso, né? Então, para tudo eu quero... Bom, quando você sente qualquer sintoma, né, é comum, né? Já vai lá, digita, e aí você vê, parece que sim, tem coisas boas, mas parece que os olhos só levam para tudo que é ruim. Esse sintoma pode ser isso. E aí a gente então fica um pouco viciado nessa facilidade. Então, eu atribuiria esse grande aí... Sim, existiu, né, e vem ainda acontecendo uma mudança, né, pelas décadas aí, as coisas foram mudando, mas essa quantidade de informação, para mim, né, a gente tem que estar sempre atualizado. Hoje, imagina se você não atender o telefone, não responder por mensagem, a pessoa fica, o que está acontecendo? E às vezes fala, não, eu só estava não olhando, né, o celular. Eu estava descansando, aproveitando ali com a família. Ou até você viu e na hora você não quer responder e tudo bem, né? Antes você tinha uma desculpa, porque era no telefone fixo. Quem tinha telefone fixo? Então, hoje em dia, né, você tem que justificar o porquê que você não respondeu a alguém. Então, acho que esse excesso de informação e de sempre, você tem que estar sempre atento ou sempre respondendo a essas... Até aí é uma dica para quem tem um perfil ansioso, né? Tirar as notificações do celular, porque tem pessoas que deixam para fazer som, e aí a cada som já olha o que está acontecendo, ou na tela inicial, às vezes não tem o som, mas na tela inicial aparece, as mensagens estão lá. E aí você não consegue, eu tenho crianças, adolescentes, que precisam, ali estão no momento de estudo, e a orientação que eu dou é não deixar o celular, na hora de estudar, não deixar o celular ali. Porque é isso, por mais que a criança deixe para baixo, a hora que acende a luz ali, dá um reflexo, a criança não consegue, né? Então, eu vejo que a gente... Até assim, desenho, né? A gente, imagina, meu filho de 2 anos e meio, que às vezes está assistindo um desenho que eu coloco para ele ver ali, porque eu que controlo, né? Ele não mexe ainda, então eu coloco às vezes para ele ver algum desenho. E aí, quando entra uma propaganda no meio do desenho, mamãe, propaganda.
né? Não, pera, já vai acabar a propaganda. Então, olha só, antes, quando não se tinha a internet, o desenho na internet, era na televisão e tinha que esperar a propaganda, porque não tinha como passar para frente, né? E aí, esses dias eu me peguei pensando exatamente nisso. Falei, não, eu não vou passar para frente, ou evitar passar, porque realmente às vezes é muita propaganda, mas evitar passar para frente, porque é importante ele aprender que ele não vai ter tudo que ele quer na hora que ele quer. E eu acho que é um pouco disso. A gente quer tudo na hora, a gente se acostumou a ter as coisas na hora. E fica difícil esperar até a propaganda passar. Ai, nossa, propaganda. Então, espera, né? Um minutinho, a propaganda já passa. E tudo bem, né? Então, eu vejo assim, esse excesso de informação e o que a gente tem feito com isso. E nas pequenas ações, né? Que a gente, é legal a gente poder ver um desenho inteiro sem ter intervalo, né, sem ter a propaganda no meio. Mas, já que tem, é importante eu ensinar também desde pequeno, eu acho que a chave, quando eu recebo um adulto, ok, já está feito, o estrago já foi feito. Vamos ver daqui para frente o que a gente vai, o que a gente pode fazer. Mas quando eu olho para uma criança, eu sei que eu preciso trabalhar na prevenção, é ali. Porque talvez o adulto já não dá mais tempo. Porque o adulto, ele não vai procurar o psicólogo ou seja lá o que for, que ele percebe que alguma coisa está acontecendo e ele vai atrás de um profissional, ou até partir para pedir ajuda ou falar com alguém próximo, né? E que possa falar, olha, de repente você pode procurar um psicólogo, né? Um profissional. Mas então, esse adulto, ele muitas vezes, na maioria das vezes, ele chega não preventivamente, ele chega quando a bomba estourou. Mas quando eu olho para a criança, eu sei que eu posso trabalhar na prevenção, né? Porque ela vai acostumando, né? E principalmente o trabalho, quando a gente fala em saúde mental, a gente também tem que lembrar da saúde emocional, que está dentro da saúde mental. Então, o treino das emoções é extremamente importante desde a criança. É importante ela saber nomear, ela saber o que é isso que ela sente, que é medo, o que é isso que ela sente, que é tristeza, o que é isso que ela sente, que é frustração, que é alegria, que é ciúme. É importante ela entender desde de criança, porque aí eu consigo garantir, eu chegar perto da garantia de que vai ser um adulto que vai se organizar melhor, vai saber, começando a saber a nomear essa emoção e principalmente o que ela causa dentro, porque aí ele vai saber para que caminho ele vai seguir, né? Então eu vejo que sim, é um aumento, eu vejo até pela procura, né? Muitos com essa queixa, mas eu vejo que é por esse lado aí. Interessante. E eu já queria finalizar, né, primeiramente agradecendo mais uma vez você ter aceitado o convite para participar aqui com a gente e também pedir que você deixasse uma mensagem, né, para quem está nos acompanhando, uma consideração final, que falasse um pouquinho do que a gente falou a entrevista toda, mas assim, a respeito da importância dessa promoção e a prevenção, principalmente voltado, né, à saúde mental, que ainda assim é pouco divulgada, que sim, já teve sim um aumento, mas que é pouco divulgada, pouco conhecida e tem um preconceito muito grande em torno dessa temática hoje. Eu vejo assim, até pegando um gancho na última parte, né? Já que nós estamos em meio a tantas informações, então o primeiro passo, acho que quem tem dúvida, quem acha, quem percebe que está no processo ansioso, se é algo a ser trabalhado ou não, ou até se preocupa de chegar nesse ponto e quer trabalhar na prevenção, converse com alguém próximo, né? Acho que o primeiro ponto é falar sobre, porque aquilo que a gente guarda dentro da nossa cabeça, nosso pensamento é o único lugar que só a gente tem acesso. Então, quando a gente consegue falar sobre isso para alguém que eu confio, que é próximo a mim, essa pessoa, eu dou a chance a essa pessoa de me ajudar. Então, o pedido de ajuda, e não é se minimizar, né, se vitimizar, mas, poxa, eu tô com alguns pensamentos aqui, o que você acha? Essa pessoa, ela pode te auxiliar.
Aqui em Bauru a gente tem, né, as universidades com o curso de psicologia. A gente tem na próxima, enquanto política pública, né, a saúde mental ela faz parte, né, da política pública, e a gente tem os órgãos competentes para isso no município. Muita gente não sabe, mas aproveitando então as informações de site, a gente tem site de prefeitura, a gente tem, às vezes a gente não entende direito, não tem acesso, a gente pode ir até um local, então seja uma faculdade, seja um órgão público que eu posso perguntar e me informar, seja uma pessoa próxima que de repente sabe, a gente sempre conhece alguém que já passou por alguma situação ou conhece alguém, então nesse momento, né, usar disso, para poder, de repente, dar esse primeiro passo para então conseguir lidar melhor. E, claro, se a pessoa ela não se vê nesse contexto, conhece alguém também que está nesse contexto, também de chegar e falar, olha, eu percebi isso, né? O que você acha de repente, passar por um processo, né, de psicoterapia? Então, eu vejo que é isso. Acho que a primeira, aproveitar então do número grande de informações que a gente tem hoje acessível. Para quem tem acesso à internet, a gente tem diversos materiais que não precisa de um profissional. Claro, o profissional, ele, principalmente para aplicar algumas técnicas, ele é importante que seja profissional, mas tem alguns outros recursos que livros, materiais didáticos, assim, de brincadeira e jogos até, que já são voltados para diversas temáticas das emoções, da própria ansiedade, de respiração. Então, tem algumas cartinhas que vêm em caixinhas que falam sobre questões de vida, de respiração, exercício de respiração, de criatividade para poder trabalhar isso. Então, assim, né, procure, busque a informação, se não pela internet, por pessoas, por órgãos públicos, por universidades. A gente tem, com certeza, em Bauru, eu sei que a gente tem bastante lugar para poder buscar, né? E a internet, que aí é um mundo, né? Então, é isso. Acho que o que eu tenho para falar é isso, né? Acho que busque informação e muito feliz de poder participar desse momento e poder levar uma mensagem mesmo de esperança, né? Para que bons tempos ainda estão por vir. Então, é isso. Agradecer ao convite. E é isso aí, seguimos em frente. Obrigada. Obrigada a você por ter nos acompanhado até aqui. Até a próxima.